Bom dia a todos. Esperamos que estejam todos bem. Vamos dar início agora às atividades do segundo dia do quarto workshop dos pós-docs do IBCCF. Para quem não nos acompanhou ontem, meu nome é Carolina Alcântara e eu sou pós-doutora do IBCCF e membro do comitê organizador do workshop e serei a anfitriã da palestra dessa manhã. Então, iniciando essa palestra da manhã, nós vamos contar com a participação do professor Lúcio Aires Caldas. Professor, muito obrigada pela sua presença. O professor Lúcio, ele é professor adjunto em microbiologia da UFRJ, do campus Xerém, e o professor Lúcio, ele atua na área de interação de patógenos com células hospedeiras, né? Principalmente na caracterização da biologia celular dessas interações. E ele trabalha especialmente com arbovírus e protozoários patogênicos, como o Toxoplasma gondii, e agora com essa emergência, né, da pandemia do novo coronavírus, ele vem se dedicando, então, ao estudo do SARS-CoV-2, né, e sua interação com as células hospedeiras. Professor, muito obrigada pela sua presença novamente, e eu passo a palavra para você. Eu que agradeço, né? Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o convite à organização do evento. O objetivo dessa exposição é levantar algumas questões sobre a doença e sobre o vírus também, à luz de uma visão panorâmica e pretensamente atualizada de ambos. Eu não sei, porque eu estou acompanhando aqui no celular, parece que às vezes volta para a forma de apresentação, né? Mas vamos lá. Tá tudo certo aqui. Tá bom. Bom, sobre o vírus, o básico todo mundo já conhece, né? O SARS-CoV-2, apesar de que na divulgação científica a gente ainda tem esse problema, o pessoal chama de Covid, né, e tal, se referindo ao vírus, né, mas na verdade a Covid é a doença, né, a Covid-19, o agente etiológico é o vírus, SARS-CoV-2, e é um vírus de RNA polaridade positiva, envelopado, né, esse desenho aí à esquerda todo mundo já está bem habituado, nessa parte em azul aí é o núcleo capsídeo, em vermelho a gente tem o envelope, e essas espículas, né, em verde, que são as proteínas S, que dão esse aspecto, né, que a gente enxerga aí na microscopia eletrônica de transmissão à direita, né, de satélite ou então de coroa, né, desse coronavírus. Essas espículas, elas são importantes não só por conta da internalização do vírus, mas também porque é um fator de imunogenicidade. Atualmente já é possível fazer uma reconstrução da partícula, né, depois de uma crioeletrotomografia, por exemplo, né, e a gente tem como resultado imagens como essa, que eu particularmente acho adoráveis. Os coronavírus, eles infectam uma grande variedade de mamíferos e também aves. E atualmente é consenso que esse SARS-CoV-2 tenha sido originado de morcegos. Os morcegos, eles são aproximadamente 30% de todos os mamíferos. E no início achava-se que a gente não sabe se passou para um animal intermediário, né? No início achava-se que era o pangolim, mas essa hipótese ela vem perdendo força dia após dia. Existem pelo menos mais quatro coronavírus que causam resfriados comuns, né, atualmente circulantes, e o SARS-CoV-2 foi o terceiro coronavírus a causar doenças graves em humanos, sendo precedido apenas pelo SARS-CoV, alguns chamam de SARS-CoV-1 também, e o MERS. Esse é um artigo recente da PNAS, né, sobre a ocorrência do spillover, né, quer dizer, esse transbordamento de patógenos interespecífico, e é para lembrar que a gente não está livre disso a qualquer momento, especialmente nas relações de produção vigente, onde a gente presencia, por exemplo, uma comercialização de volumes colossais de terras para o agronegócio, né, que vai empurrando
as populações que estão ficando marginalizadas para essas regiões de mata fechada, né, onde entram em contato com micro-organismos, né, até então desconhecidos, né, que é toda a receita para doenças emergentes, né, e epidemias. Além do caso emblemático, né, da China, né, dos bairros operários, onde há grandes concentrações e galpões que vendem carne de animais selvagens, né, tudo para baratear o custo da alimentação da força de trabalho, né, e nesse campo, inclusive, recomendo, né, o livro do Rob Wallace, que é um biólogo evolucionista, e ele aborda com mais cuidado essa questão da relação do agronegócio com as epidemias. Né? É o Big Farms Make Big Flu, e tem essa versão atualizada da direita, aí, que é pandemia e agronegócio, mas eu ainda acho mais interessante a primeira. A transmissão ocorre principalmente por droplets. A questão das superfícies já vem perdendo força também, né? É uma via já secundária, e entre os droplets e a superfície, né, tem ganhado força a questão do aerosol, né, também como um meio importante de propagação do vírus. As máscaras reduzem a possibilidade da transmissão, elas não evitam, né, mas elas reduzem bastante a possibilidade da transmissão, e já sabemos, né, atualmente, que a carga viral no trato respiratório superior chega a um pico no início dos sintomas, mas a propagação começa 2 a 3 dias antes. Né? Então isso explica, em parte, a velocidade de transmissão que é observada para esse vírus. Bom, aqui uma questão ainda polêmica, né, que é sobre o R0. Nessa figura nós temos um número básico de reprodução, né, que é o número de casos transmitidos por uma única pessoa infectada, e a gente tem esse índice para alguns vírus. Né? O sarampo a gente vê aí que é sempre o campeão. Né? Mas, embora aqui, na Covid, esse índice seja apresentado como 2,5, existem outros trabalhos na mesma época que mostram um índice entre 3,8 e 8,9. Obviamente que esses números mudam, né, de acordo com os dados que vão chegando, mas o importante mesmo é o seguinte: se o R0 for maior do que 1 numa população, a infecção tende a se alastrar de maneira exponencial. Se ela for menor do que 1, ela se propaga devagar até sumir. Né? O intrigante aí é que o SARS, né, que tem um índice maior, tenha sumido antes do MERS. Nós somos levados a pensar que as crianças, né, são imunes, né, no sentido de estarem protegidas. Né? Tudo bem, elas são as menos atingidas, mas é válido ressaltar que aquelas crianças sintomáticas, em até 5 anos de idade, elas possuem uma carga viral maior no seu trato superior respiratório do que os adultos sintomáticos. Então, o que acontece é que, em geral, as crianças ficam menos doentes. Por quê? Não sabemos. Talvez a infecção fique limitada ao trato respiratório superior. Né? E lembrando, né, que 1 em cada 5 mortes é sempre de pacientes com menos de 65 anos. A doença ainda é um dilema, né? ainda intriga, né, a gente. Quer dizer, existe um rol de sintomas que, em conjunto, esse rol é elencado como o arsenal da Covid-19. No entanto, esses sintomas se apresentam de forma muito heterogênea e variando muito entre os pacientes. E, como isso é bastante novo ainda, a gente ainda está acompanhando em tempo real. O fato é que essa doença, que primariamente seria uma doença respiratória, está adquirindo contornos de uma coagulação intravascular disseminada. Por quê? A gente sabe que existe uma incompatibilidade entre os hotspots virais no organismo e os locais de inflamação e danos no órgão. Então, isso sugere, né, uma resposta imunitária exacerbada, configurando, né, o problema do algo de bom em excesso.
Mas já é possível atualmente dividir a doença em 4 fases principais. A primeira fase, que equivale aproximadamente à primeira semana, é a fase viral. Decorre daí que toda patofisiologia observada é resultante da replicação do vírus. Já na segunda semana é aquela fase da imunopatologia, da fase da tempestade de citocinas, né, inflamação. Na terceira semana, a gente já tem uma fase de formação de coágulos, né, de bloqueio daquela dinâmica microcirculatória. E na quarta semana é a semana das infecções secundárias, ou alguns chamam de oportunistas, principalmente pelo Staphylococcus aureus. Existem algumas questões acerca da patofisiologia da Covid que também são intrigantes. A gente sabe, por exemplo, que a resposta imunológica das mulheres é mais robusta. A Sabra Klein tem bons trabalhos acerca desse tema. Então, como isso fica, por exemplo, será que isso influencia numa segunda fase da Covid-19, né, onde você tem uma tempestade de linfocinas? Outra questão é da reinfecção. A gente viu poucos casos confirmados de reinfecção. No entanto, se a gente pensar bem, foram exatamente os casos provados de reinfecção, foram justamente aqueles casos que foram acompanhados, né, acompanhados e tiveram seus resultados publicados em revistas científicas, né, porque é um ensaio quase que artesanal, e nem todo hospital dispõe de uma equipe acadêmica que esteja trabalhando nesses ensaios. Né, e você tem que pegar a amostra do paciente na primeira infecção, como é que você vai saber se ele vai voltar, né, e aí pegar de novo na segunda, fazer o sequenciamento, comparar. Né, então, pelo fato de serem justamente os casos que foram acompanhados, nos leva a questionar se isso realmente é algo raro, né? Talvez não seja a exceção da regra. Principalmente à luz do que a gente conhece pelos coronavírus que causam os resfriados comuns. Outra questão, as células T, foram encontradas células T específicas para o SARS-CoV-2 em indivíduos que não foram expostos. Como isso acontece? Será que isso deriva de células T de memória que foram submetidas à exposição com outros coronavírus, né, de resfriados comuns, né, os CCCs, né, Common Cold Coronavirus? Bom, mais de 90% da população humana já teve contato com esses coronavírus que causam resfriados comuns. Isso teria alguma consequência para a vacina? Bom, se a gente pensar, em 5 meses no Brasil a gente teve 100 mil mortos. Uma soroprevalência alta para os demais coronavírus, né, que causam resfriados comuns, então dificilmente haveria uma proteção cruzada, né, tendo em vista esse número de mortos e doentes. Esse é outro artigo recente, tem uma semana e meia, né, que mostra uma característica interessante de imunossupressão do vírus. Né. Ele inibe o BCL6. BCL6 é um fator de transcrição que é importante para a formação dos centros germinais das células B e T. A gente sabe que as células B que geram anticorpos mais específicos são oriundas justamente aí desses centros germinais e que ficam ali nos órgãos linfóides secundários. Né? E justamente essa formação pode ser inibida através da infecção pelo SARS-CoV-2. Então, um fator de imunossupressão novo aí. Quanto ao diagnóstico, tudo começa com a IgM, né, em 5 dias depois da infecção, e ela tende a aumentar, né, em até 2, 3 semanas da doença. Já a IgG aparece ali mais ou menos em 14 dias após o início dos sintomas, e quanto mais grave o paciente, mais alto o nível de anticorpos encontrados. Os testes rápidos de anticorpos, né, a maioria dos testes rápidos de anticorpos tem uma eficácia muito baixa, em torno de 30%, o que significa que de 100 pessoas que fazem o teste, apenas 30 vão ter uma resposta correta. Isso ocorre devido à baixa especificidade e à baixa sensibilidade, né, gerando, portanto, falso positivo e falso negativo.
Padrão ouro utilizado atualmente é o RT-PCR, né, através de uma coleta nasofaríngea, né, e alguns laboratórios já abandonaram a coleta orofaríngea porque induz a tosse, né, então agora a maioria está usando o nasofaríngeo, mas que tem alguns problemas, como, por exemplo, a detecção de RNA em níveis tão baixos que a pessoa nem está transmitindo, né. Sem falar que isso é administrado uma vez por conta do alto custo, tem que ter uma logística, tem que ter um local apropriado, um laboratório equipado com profissionais habilitados, né, qualificados para operar aquilo, e mesmo assim tem um problema também da operação. E também por conta dos atrasos decorrentes da demanda. Quando a pessoa recebe o resultado, ela às vezes nem está mais transmitindo, né? Então, talvez seja necessário substituir a estratégia dos testes infrequentes e onerosos, né, que são o PCR, pelo uso frequente de testes rápidos e baratos na linha do Tetris, né, que é testar, traçar e isolar. Obviamente que nem todos vão ter que testar diariamente, mas isso pode acontecer por um método de detecção de antígenos, através de tiras de papel mesmo. Então, é a questão do foco no infeccioso e não o foco no infectado, como se fosse um regime de vigilância mesmo. A gente sabe que o PCR ele detecta menos de 3% dos casos a tempo de evitar uma propagação, né? Então, testar mais frequentemente, né, com uma resposta rápida é melhor do que uma precisão infrequente, né? E sem falar o custo, né, do RT-PCR. Então, esse, por exemplo, é o mote do professor Michael Mina, da Universidade de Harvard, que foi um dos pioneiros, né, no desenvolvimento de um teste de antígenos rápido, que tem monoclonais aderidos a um substrato que detectam antígenos na saliva, né? Então, é um método que não é invasivo, que custa entre $1 e $2, né? Quer dizer, é perfeitamente execuível para um teste frequente, né, que está diário, antes do início das atividades laborais consideradas essenciais. Então, não deixe, né, que o perfeito seja inimigo do bom. Então, para ilustrar, né, para ficar mais claro aqui, a gente tem a trajetória de uma infecção numa pessoa, que é essa linha azul, né, mostrando, ela está mostrada no contexto de dois regimes analíticos diferentes, né, um de baixa sensibilidade e outro de alta sensibilidade, que é o PCR. Né. Os dois são capazes de detectar infecção, que é esse círculo laranja aí. Mas vocês vão perceber que o teste de alta frequência e menos sensível, ele funciona como um filtro mais eficaz. A janela que o PCR detecta a infecção antes da infecciosidade, que está em verde, ela é muito curta, ao passo que a janela em que ele detecta a infecção pós-infecciosidade, né, quando o indivíduo não está mais transmitindo, é muito longa. Então, o PCR ele serve mais como um método para os indivíduos sintomáticos, né? O regime de teste que a gente precisa, né, talvez seja um que mostre os resultados rapidamente, né, e isso acaba por limitar a propagação assintomática, né? E, claro, tem que ser suficientemente barato, né, e fácil de aplicar, né, não precisar de um local específico e tal, né, um regime de vigilância mesmo. Bom, quanto ao tratamento, a gente já progrediu bastante nesse aspecto, né, mas sempre essa questão está ligada ao estágio da doença, né? Por exemplo, antivirais, a gente não vai dar um inibidor de polimerase viral a partir da fase 2 da doença. A gente tem que dar esse antiviral quando o vírus está detectável, né, na primeira fase. Anticorpos, plasma convalescente, monoclonais, o Trump recebeu recentemente monoclonal pela Regeneron, né? Então, fase do vírus detectável, você não vai dar isso nas fases de inflamação, né, nas fases de coagulação. Aliás, uma resposta, né, quer dizer, a gente não vai querer
receber fatores de coagulação, né, proveniente de um plasma convalescente numa fase de coagulação intensa, né, na doença, né. Os agentes anti-inflamatórios, acho que dexametasona, que está sendo mais usado pelo custo-benefício. Quanto às terapias imunomodulatórias, a gente tem o tocilizumab, que é um inibidor do receptor de L6, e L6 é uma resposta que você não vai querer na Covid, porque vai mexer com os linfócitos, né? Mas ele tem sido administrado com esteroide. O esteroide sozinho acho que diminui a taxa de morte em 30%, mas se colocar o tocilizumab depois, chega a 54% de inibição dessa taxa de morte. E o anticoagulante heparina, aspirina, né, tem sido usado também, mas lembrando que sempre de acordo com o estágio da doença e as manifestações. Não temos uma vacina ainda, né, nós temos candidatas à vacina, e esse é um dos motivos que levou ao título dessa exposição, né, o que há de novo. O pessoal costuma perguntar, e a vacina, o que tem de novidade da vacina? Né? Mas você sabe o que há de velho, né, como se faz, né? Então, a gente tem uma via tradicional de produção de vacinas que leva de 15 anos para frente, né? E isso leva em conta o design, a exploração pré-clínica, né, os testes de toxicologia, etc. Aí depois a gente tem a fase 1, que vê segurança, né, a grosso modo, né? Depois a fase 2, que vê se está levando uma resposta. Na fase 3 a gente vê as duas coisas coordenadas com N maior, né? Tem uma série de fatores. E só se os resultados da fase 3 forem positivos e atenderem aqueles requisitos, né, pode ser feito um pedido de licença biológica que será analisado pelas agências reguladoras. E aí, finalmente, a vacina pode ser licenciada e, após essa licença, começa a produção em larga escala. O que agora, gente, o que acontece na via acelerada da Covid-19? Né, a gente já tem o conhecimento adquirido com o SARS-CoV-1, né, e o MERS. Então, essa fase de descoberta ela foi pulada. E a fase 3 começou, né, após uma análise provisória dos resultados da fase 1 e 2. Quer dizer, tem várias etapas correndo em paralelo. Mas é importante lembrar que nesse inteirinho, a gente ainda tem produtores de vacina que começaram a produção em larga escala e risco. Né? O caminho de licenciamento exato para a vacina contra o SARS-CoV-2 ainda não está claro. A FDA lançou aí um documento de orientação para o desenvolvimento e licença para as vacinas, e nesse documento parece que consta que a vacina tem que ter pelo menos 50% de eficácia. Mas quais são os tipos de vacinas consideradas contra o SARS-CoV-2? A gente tem a vacina inativada, então você cresce o SARS-CoV-2 em cultura celular e depois inativa quimicamente. Claro, isso está limitado pela produtividade do vírus na cultura celular, né, precisa do laboratório de biossegurança nível 3, mas o bacana aí é que, uma vez que o vírus inteiro é apresentado, né, ao organismo, né, então você tem resposta não só contra a proteína S, né, mas também contra a matriz, envelope, nucleocapsídeo, né, a administração aí é intramuscular, e o exemplo é a Coronavac, né, que é desenvolvida pela Sinovac, na China. Temos também algumas candidatas de vacinas atenuadas, que são versões geneticamente enfraquecidas do SARS-CoV-2, que são crescidas, entre aspas, né, em células de cultura. Alguns chamam de vacina viva, errado, né, porque vírus não é ser vivo. Então, tem como alvos, né, pode ter proteínas estruturais, não estruturais. Além de mobilizar os anticorpos, também mobiliza a resposta celular. A administração pode ser intranasal, pode, né, ajudar também a elicitar IgA, né, e é a porta de entrada, né, do vírus. E os exemplos são a Codagenix e a Serum Institute, da Índia. Né. Proteína recombinante, né, que pode ser baseada no domínio de ligação do receptor, ou então do receptor inteiro, né, da proteína S, e tem de virus-like particles também. Né. A vantagem é que pode ser expressa em larga escala por E. coli, não precisa do vírus ativo, mas é injetável, quer dizer, para a mucosa não vai ter uma boa imunidade elicitada. Os exemplos são a Novavax
que fazem da proteína S do domínio de ligação, e o medicado, que faz da VLP. Temos também as vacinas de vetores de replicação inativa, né, que são, esses vetores são incapazes da replicação em vivo, porque eles sofrem deleções no genoma, não são propagados nas células vacinadas, mas eles expressam nelas as proteínas S. Né? Então, também estimula a célula T e B, e a gente já tem uma experiência acumulada nisso, por conta do adenovírus 26, da ebola. O problema é uma imunidade pré-existente no caso de vírus humanos. Né? A Oxford, por exemplo, está usando o vetor de adenovírus chimpanzé. Quem é que teve contato com adenovírus chimpanzé? Quase ninguém, mas a Johnson & Johnson está usando de adenovírus humano. Por outro lado, a Johnson & Johnson já tem uma larga experiência também em tentativas de vacinas para HIV, então tem uma grande infraestrutura em vários locais, né, do mundo. Vetores de replicação ativa, né, eles conseguem se replicar suficientemente nas células atingidas, expressar nelas a proteína S. Isso pode ser feito de vírus atenuados, cepa vacinal já conhecida, projetada para expressar a proteína S, ou então vírus animais que não se replicam, não causam doenças em humanos. Essa administração ela pode ser via mucosa, como exemplos a gente tem a cepa vacinal do sarampo e outras também, o vírus da estomatite vesicular, a Newcastle disease também é um bom vetor para isso, que é mais seguro para as mucosas. Temos os vetores virais inativados, e eles simplesmente carregam, né, exibem na sua superfície a proteína S, mas são inativados antes do uso. Então eles não são capazes de replicar nem em indivíduos imunocomprometidos. É uma tecnologia que ainda está em estado de otimização e está sendo testada ali com o Newcastle disease, né, de uma maneira semelhante ao que é feito também em alguns testes com influenza. Temos as vacinas de DNA, que codificam o GNS, que está submetido a um promotor de mamífero, né, também pode ser feito em plasmídio, né, tem uma estabilidade alta, mas tem uma baixa imunogenicidade, por isso a gente não tem muitas candidatas, né, tem 4 diferentes candidatas em teste, né, porque também precisa de um entregador, né, que pode ser por eletroporação. E, finalmente, as vacinas de RNA, tipicamente envoltas, né, por uma nanopartícula lipídica, codificando, né, essa RNA codificando a proteína S. Precisa de um estoque refrigerado, tem que ser injetável, e, coincidentemente, a Pfizer e a Moderna são as vacinas que fazem que utilizam esse estratagema aí, são aquelas que estão na frente, né, da corrida atual. Bom, caso algumas sejam exitosas, elas vão ter que obedecer um cronograma de aplicação, que provavelmente obedecerá essa ordem, né? A fase 1, os profissionais de saúde, a fase 2, trabalhadores e alunos de escola, na fase 3, as pessoas acima de 65 anos, e na fase 4, os trabalhadores essenciais. Por fim, todos os demais. Obviamente, a gente vai ter que precisar de outras medidas, né? Como, por exemplo, o uso de máscara, mesmo com uma boa vacina. E está sendo discutido atualmente o uso de ultravioleta C, que fica na faixa de 220 nanômetros, que não causa nenhum dano para o nosso organismo, mas é capaz de inativar o vírus. Né? Isso seria colocado em locais estratégicos, como elevadores, estações de metrô. Agora, por que eu falei que mesmo com uma boa vacina, a gente vai continuar tendo que usar máscara? Né? Aí entra com uma questão chave, né, que é o conceito de imunidade. Para nós, normalmente, quando a gente se refere à imunidade, o organismo está protegido de uma infecção, está imune. Mas não é o correto. Né? O imunologista vai dizer para a gente, o sistema imune reage a um patógeno, né? Com produção de anticorpos, recrutamento de células de defesa, né? Mas essa imunidade, por exemplo, esses anticorpos são neutralizantes? Então a gente tem essas questões, né? Tudo depende da eficácia, quantidade, duração desses anticorpos. Você responder não quer dizer que você está protegido. Então, à luz de tudo que nós conhecemos sobre os coronavírus, né, muito provavelmente a imunidade elicitada pela vacina não será esterilizante, ou seja, ela não será capaz de impedir a infecção, ela pode impedir a doença, mas não a infecção. Então, a pessoa doente continua
transmitindo. Algo semelhante acontece com pólio, né, para algumas pessoas, né? Está vacinado, mas pode estar replicando no intestino de algumas pessoas. Né? Se a gente tomou, inclusive, a vacina oral, a gente está até vacinando outras pessoas de tabela. Né? Agora a gente sai do macro e vem para o micro. Como é que ocorre a interação do vírus com a célula hospedeira, né, do SARS-CoV-2 com a célula hospedeira? Se a gente fosse dividir em etapas principais, a gente teria a primeira etapa, a adesão e a internalização, a segunda etapa, a replicação e a síntese de proteínas virais, e a terceira etapa seria a montagem viral e a liberação. Observem que a primeira e a terceira etapa ocorrem ali na periferia da célula hospedeira, enquanto a segunda etapa ocorre mais ali próxima, ali na região perinuclear. Vamos ver por quê. Primeiro que sempre para que uma célula seja infectada, primeiro ela tem que ser capaz de produzir vírus. Ela tem que estar habilitada a isso. Então ela tem que ser não apenas suscetível, mas também permissível. Ela tem que dispor de um arcabouço enzimático, por exemplo, que seja suficientemente capaz de replicar os vírus. Os vírus não fazem nada. Só que primeiro ela tem que ser suscetível. O que significa isso? Ela tem que dispor de um pool de moléculas na sua superfície que empreenda ligações com os ligantes que estão presentes na superfície da partícula viral. Né? No caso, esse então é o primeiro contato, né? A gente está vendo aí nesse desenho as espículas, a espícula do SARS-CoV-2 interagindo com o receptor ACE2 e a serinoprotease transmembranar, né, que vai clivar o ACE2 e vai permitir a ligação ali com a proteína S, encadeando, então, o processo de endocitose. Ocorre também que parece que pode acontecer a fusão de membrana. Né? Isso depende também da disponibilidade de protease na superfície da célula alvejada. Né? E no caso da internalização por fusão de membrana, ela é 30 minutos mais rápida, aproximadamente. Bom, o genoma do SARS-CoV-2, você tem uma poliproteína que é clivada, né, em poliproteína AB e poliproteína 1A, né, e dali serão transcritos aqueles fatores, transcritos e traduzidos fatores de transcrição para a replicação da fita, né, da fita do RNA, e depois a gente tem uma transcrição fragmentada, né, que são os RNAs subgenômicos, que são mais relacionados às proteínas estruturais. Né? Então você tem um threshold ali, um ponto de corte para começar a fase das proteínas estruturais. Bom, todo vírus, né, a maioria, pelo menos, dos vírus RNA polaridade positiva, induz uma reorganização membranar no citoplasma das células atingidas, né, das células infectadas. Aí a gente vê nessa imagem de microscopia eletrônica de transmissão, as setas mostram essa reorganização membranar, né, o retículo endoplasmático ele se torna um verdadeiro Frankenstein. Isso também é visto para o Zika, por exemplo. Mas a gente tem estruturas um pouco distintas aqui. Quando a gente passa para a microscopia eletrônica de varredura, a gente percebe que essa região bem condensada, que a seta está apontando, né, corresponde à fábrica viral. Né? Então, é uma região completamente dedicada à morfogênese do vírus, quer dizer, à montagem, né, da partícula viral. E ela fica bem nessa região perinuclear. Durante muito tempo, acreditava-se que diversos gêneros de coronavírus induziam diferentes estruturas membranares. Né? SARS-CoV uma, o MHV outro, o coronavírus humano outro, né? Diferentes gêneros e com diferentes estruturas membranares sendo induzidas ali no citoplasma pela infecção viral. Mais recentemente, o grupo do Snyder resolveu revisitar aquelas amostras dos freezers, né, que eles tinham, dos diferentes gêneros que eles haviam analisado com microscopia eletrônica de transmissão, e à luz do que eles haviam publicado e de que outros grupos haviam publicado também, eles perceberam, olha, todas essas estruturas são apresentadas em todas as células infectadas por todos os gêneros de coronavírus. Né? Então, todos os gêneros de coronavírus induzem os mesmos elementos do complexo
de replicação. Né? Intrigante aí é que, por muito tempo, essas vesículas que vocês estão vendo aí marcadas com DMV, com um material filamentoso no seu interior, a literatura sempre se referiu a elas como vesículas de dupla membrana. Isso é uma outra polêmica que a gente não vai entrar agora porque a gente não vai ter tempo. Mas o importante é que dentro dessas vesículas de dupla membrana foi encontrado sinal para material viral, quer dizer, dupla fita de RNA. Então, é ali que está sendo realizada a replicação, a rigor, né, do SARS-CoV-2. Né, e nunca ninguém observou uma ligação, né, do interior dessa membrana com a parte externa dessa vesícula. Então, ficou um mistério, né? Como é que o material genético do vírus sai daí para as regiões de montagem do vírus? Até que, recentemente, um trabalho mostrou esses poros, né, presentes ali na membrana, nessa membrana interna, né, da vesícula de dupla membrana. Isso possibilita, então, que o material genético do vírus recém-sintetizado saia por esse poro, se ligue a um complexo ribonucleoproteico, que vai corresponder futuramente ao nucleocapsídeo do vírus, e isso seja translocado por uma região, né, ali da fábrica viral, né? A região da fábrica viral envolve o núcleo, a sua extensão, que é o retículo endoplasmático, o Golgi, né, e essa região intermediária, principalmente entre o retículo endoplasmático e o Golgi. Então, esse complexo ele vai migrar provavelmente ali para essa região intermediária entre o retículo e o Golgi, e ali vai brotar, né, em vacúolos, acarretando a formação do vírus, que é o que a gente vê nesse desenho. Né? Na direita a gente tem mais destacado, né, a vesícula de dupla membrana, né, de onde sai então esse material genético do vírus, material genético recém-sintetizado do vírus, encontra ali com o material do complexo replicativo, né, das ribonucleoproteínas, formando então o nucleocapsídeo, que vai brotar nas vesículas, em vacúolos, né, cuja face interna aqui, vocês podem ver, já está salpicada de proteínas S. É o que a gente vê nessa reconstrução aqui de crioeletrotomografia. Então a gente tem alguns vírus já aqui no interior, né, mas o importante é que eles brotam para cá e brotam já incorporando no seu envelope, né, o envelope já é essa membrana, né, eles já brotam incorporando o envelope e essas espículas, né, as proteínas S. E foi isso que a gente observou na microscopia eletrônica de varredura, né, quer dizer, essa face interna desse vacúolo, essa face côncava aí, de onde vem, para onde, inclusive, os vírus brotam. E nesse trabalho, que foi feito com isolado de São Paulo, né, foi isolado pelo professor Edson Durigon, da USP de São Paulo, foi um trabalho realizado em colaboração com o professor Amilcar Tanuri, do Instituto de Biologia. A gente pôde observar diversas características, né, da infecção em células de cultura. Podemos observar as células na superfície, aferir os vírus na superfície, aferir o tamanho desses vírus. Encontramos alguns fenômenos sugestivos de exocitose, né, como essas cabeças de seta aí, né, perto desses locais onde a gente já tem bastante vírus aderidos à membrana plasmática, né, à superfície da membrana plasmática da célula. E também observamos ligações entre células adjacentes em 48 horas após a infecção. Então, quando a gente chegou mais perto
dessas ligações, a gente viu, né, que existe a emissão de nanotubos de uma célula para outra contendo vírus, que é um fenômeno que já é conhecido para alguns vírus, né, chamado de vírus surfing. Então você tem a facilitação da propagação célula a célula, né, por conta da emissão desses nanotubos, né, contendo esses vírus. Né. Para alguns vírus isso ocorre por dentro, outros entregam vírus imaturo e tal, mas para o coronavírus isso nunca havia sido descrito, então foi a primeira vez. E, bom, ficaria aqui mais tempo, né, conversando com vocês sobre isso, mas a gente tem um limite do tempo, então gostaria de agradecer, né, a todos os que participaram desse trabalho, que eu aproveitei para mostrar aqui para vocês também, né, a professora Fabiana Carneiro, lá do NUMPEX também, de Caxias, professora Luísa Iga, Fábio Monteiro, Luciana da Costa, da Microbiologia, Gustavo da Silva, Edson Durigon, da USP, professora Milka Tanuri, professor Wanderlei de Souza, do Estúdio de Biofísica, na equipe do Senabio também, a Marlene Bechimol, por ter colorido essa imagem que ficou tão bonita. Gostaria de agradecer a paciência de todos, espero ter tirado algumas questões, algumas dúvidas, assim, e incluído outras. Né? Obrigado. Obrigada, Lúcio, pela palestra, realmente foi bastante esclarecedor e, obviamente, gerou vários questionamentos, né? Então, agora a gente vai dar início à fase de perguntas, a gente tem algumas perguntas do pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube, e eu própria tenho algumas dúvidas que eu vou deixar para o final, se a gente tiver tempo, tá? Então, começando com as perguntas do YouTube, né, o professor Marcelo Lamas, ele levantou uma questão sobre a carga viral nas crianças, né? Ele disse que esse dado, né, sobre a carga viral nas crianças até 5 anos parece que já foi revisto. E que, inclusive, né, essa nova visão do vírus nas crianças tem sustentado a abertura das escolas no mundo todo, né, menos aqui no Brasil. Então, como é que você vê essa questão da infectividade, né, das crianças, né, o papel das crianças na transmissão do novo coronavírus? Valeu, Marcelo. Obrigado, Ica. É uma pergunta espinhosa, né? A gente se pergunta por que os bares, né, estão abrindo, restaurantes estão abrindo, né, antes de escolas, por exemplo, né? Sendo que eu não estou defendendo a abertura de escolas, mas eu estou chamando a atenção para que nas escolas você pode empreender um mecanismo de controle mais rigoroso do que em bares e restaurantes, né? Você pode, né, situar mais rigorosamente a posição das pessoas, né, locais abertos, etc. Bar e restaurante, no caso de festa, não existe essa possibilidade. Mas, de fato, as crianças são as grandes timoneiras dessas pandemias de vírus respiratórios, né? Porque são elas que empreendem mais contatos sociais. Né? Imagina num parquinho, por exemplo, né? Aquela profusão de muco, né? Pega num brinquedo, pega no outro, aí, né? A outra criança vai e faz a mesma coisa, mão no rosto e tal, vai para casa, né? Encontra com pais, avós, né? E as escolas têm essa questão também, né, de os professores, né, os funcionários, além dos parentes, né, as crianças têm que voltar para casa em algum momento. Né. Entendi. E aí, nessa linha, eu fiquei pensando, né, já que as crianças talvez produzam menos vírus uma vez infectadas, qual seria, e aí para todo mundo, né, para a população em geral, qual seria a quantidade de vírus necessária para iniciar uma infecção? Então, assim, essa exposição ao vírus precisa ser prolongada. Uma pessoa assintomática, né, que já tem na literatura de que seria menos transmissor do que outras, porque a carga viral é menor. Então, qual seria essa quantidade de carga viral necessária para deflagrar uma infecção? Existem estudos nessa linha, sim, mas eu acho que esses números eles estão sempre variando um pouco. Né? Eu costumo trabalhar não com uma carga viral, um ponto de corte. Né? Por exemplo, HIV, 1000 partículas, pólio, 5 partículas, né? Mas com o fenômeno de super spreader, por exemplo, né?
não é, por exemplo, o caso de uma pessoa que está transmitindo bastante, mas do contexto. Né? Qual a proximidade com a pessoa infectada, por quanto tempo você está próximo da pessoa infectada, né? O pessoal tem lidado mais ou menos, acho que na literatura, atualmente, nesse momento, uma exposição de 15 minutos a 1,5 metro, né? Até 1,5 metro de uma pessoa infectada já seria o suficiente, esses 15 minutos seriam cumulativos. Né? Então, eu prefiro trabalhar com essa perspectiva, que eu acho mais realista do que um ponto de corte fixo para cada tipo de organismo. Né? Uhum. E pelo que você já tem visto assim, da literatura dos últimos dias, né, porque com o SARS-CoV-2 a gente trabalha com atualizações de dias, né, e não de meses. Então, será que já tem alguma coisa nova sobre a disseminação por assintomáticos, que teve uma certa contradições, né, sobre esse tema, né, sobre o papel dos assintomáticos na infecção? Então, tem alguma coisa nova nesse sentido? Eu penso que os assintomáticos são muito importantes, né? Essa, inclusive, é a razão de que talvez seja necessário a gente mudar o regime de vigilância, né? O PCR só 3% de probabilidade da gente detectar a pessoa quando ela está transmitindo, né? Quer dizer, E você já não pega realmente os que estão... O importante é a gente pegar os infecciosos. Né? Se a gente quer voltar, por exemplo, com escolas, com universidade, etc., né, tem que ter um regime mais frequente de teste, que seja rápido, dê o resultado rapidamente, e não precisa ser tão sensível, né? Tem que ser naquela faixa, né, daquele filtro que vai mostrar quem é que está infeccioso, não quem está infectado. Né? Quem está infectado pode nem estar transmitindo mais. Mas quem está infeccioso a gente sabe, aí isola. Beleza, Lúcia. Agora perguntas, né, bem polêmicas sobre vacina. E aí o professor Marcelo levantou, né, de que você mostrou que a gente que leva, assim, em média 15 anos para produzir uma vacina, né, de modo geral, e a gente está pulando várias etapas, encurtando etapas para a produção da vacina contra o SARS-CoV-2. E aí fica a pergunta, assim... Cadê, gente? A pergunta estava aqui. Se esse tempo de desenvolvimento é longo, como que você vê esse desenvolvimento tão rápido dessas possíveis vacinas em termos de segurança e eficácia? A gente tem que ser muito cuidadoso, porque vocês imaginem... várias pessoas, né, que nunca fizeram, vários pesquisadores que nunca fizeram vacinas, mas que que têm laboratórios de biologia molecular, etc. Olha, agora a gente já tem, se reúnem numa mesa e falam, a gente já tem os vetores, agora é só a gente, né, acoplar aqui os antígenos e tal. É uma coisa que não é tão simples assim. Né? Grupos que nunca fizeram pesquisa estão se aventurando, né, nessa seara das vacinas, e a gente sabe que a pressão financeira é muito grande, a chance de dar errado é muito grande, e dando errado é outro problema, porque vai fortalecer, por exemplo, o movimento antivacinal. Acho que é a mesma impressão que todo mundo tem, né? Todo mundo aqui que está assistindo aqui deve ter a mesma impressão, né? Sim. E aí a Maria, né, lá pelo YouTube... Ai, gente, o que aconteceu aqui? Desculpa que atualizou. Agora a Maria, lá no YouTube, perguntou o que você acha sobre a obrigatoriedade da vacina, levando em conta que os assintomáticos que já estão imunizados, né, levando em conta os assintomáticos que já estão imunizados e imunização cruzada que já pode existir em alguns indivíduos. Então, isso aí já estamos partindo de um pressuposto equivocado, né? É aquela questão da imunidade. Essa imunidade ela não é protetora.
à luz de tudo que nós conhecemos sobre os outros coronavírus, algum nível de proteção pode persistir por alguns meses. Agora, são experimentos semi-artesanais, né? Será que esses anticorpos são neutralizantes, eles são capazes de impedir, né, a infecção da célula? Ao que sabemos, né, diante de tudo que sabemos, a vacina não será capaz de elicitar uma resposta, uma imunidade esterilizante. Significa que você pode não ter a doença, mas você terá a infecção. Então, todo mundo vacinado vai continuar usando máscara, porque, né, o vírus vai poder continuar se replicando no trato superior respiratório. Mas não a ponto de causar a doença. Não a ponto de causar doença, mas a ponto de transmitir e alguém que está imunossuprimido, ou alguém que não se vacinou, apresentar e desenvolver a doença, né? E sobre a questão da imunidade cruzada, né, vamos relembrar, a gente teve quantas mortes aí, né? Com uma soroprevalência de mais de 90% para os coronavírus que causam resfriados comuns. Aí, se isso desse alguma imunidade cruzada para a gente, não ia morrer tanta gente, né? Tem razão, Lúcio. Lúcio, a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Está muito, muito bom o papo. Eu teria mais milhares de perguntas para te fazer, mas eu te faço depois, não tem problema. Obrigado, agradeço. Para iniciar a próxima palestra. Então, queria te agradecer muito pela sua participação, né, pelo seu tempo que você despendeu para estar aqui com a gente. É isso, eu que agradeço. Se você quiser dar agora uma mensagem para as pessoas, né, que estão nos assistindo em relação a essa situação que a gente está. Usem máscara. É o mínimo, né? Isso aí. Então tá, gente. Obrigada pela atenção de todos no YouTube. Daqui a pouquinho a gente retorna com a próxima palestra. Obrigado. Então.